Amados, em pé como nós estamos, Deus abençoe o Ministério de Louvor. É com muita alegria no coração, que eu quero receber nessa noite para trazer o recado de Deus, a palavra de Deus para o nosso coração. A pastora Mônica, uma mulher que nós temos um carinho, um apreço muito grande, ela se faz acompanhar da pastora Roseli, pessoas que nós temos um carinho muito grande, amados. E a pastora Mônica, alguns irmãos já conhecem, ela esteve aqui no ano passado, né? E nós temos a alegria de tê-la conosco novamente hoje, escritora de livros, inclusive o seu material vai estar no final do culto lá, os seus livros, né? Estão lá atrás, você pode adquirir e levar para sua casa, né? E desfrutar de uma boa, excelente leitura, amém? E louvando ao Senhor Jesus, eu quero receber e chamar a pastora Mônica, amém? Vamos aplaudir Jesus, amém? Recebendo a serva do Senhor com muita alegria. Obrigada, queridos. Vocês podem se assentar. Eu falava aqui no culto das 5, que normalmente quando vou se ministrar nas outras igrejas, eu começo agradecendo aos pastores. Eu quero agradecer aos pastores pelo convite, mas dessa vez eu nem posso agradecer, irmãos, porque eu não posso mentir, que eu nem fui convidada. Vocês acreditam uma coisa dessa? Que eu fui oferecida. Me ofereci. Liguei para os seus pastores, para a Lu, falei: Lu, vou estar aí em São Leopoldo, ministrando em uma conferência de mulheres, e domingo eu vou estar aí, Lu, eu queria tanto estar com vocês. Olha, se a igreja tiver outra programação, não tem problema. Você só almoça comigo? Vamos ter um tempinho juntas. Seus pastores são admiráveis. Que família linda. Eu não canso de falar isso, porque eles são lindos mesmo. E mais do que isso, eles refletem a vida de Jesus. Numa geração tão carente de referenciais, vocês têm para onde olhar. Vocês têm para onde se inspirarem. Vocês têm para onde se fortalecerem olhando para essa família. Obrigado, viu, por se deixarem usar, por serem um reflexo da vida de Cristo, da fidelidade, do amor, da graça. Somos tão abençoados nessa convivência com vocês. Vocês são muito abençoados. Deem sempre muito graças a Deus pelo lugar onde Deus plantou vocês, por esse manto profético. Eu ando por aí, por esse Brasil afora. Irmãos, é cada coisa que eu vejo, que eu escuto. Vocês são privilegiados. Tenham certeza disso. E aproveitem desse fruto, tudo que sai desse altar, desse manto profético, dessa família, desse ministério. Aproveitem, entendendo ou não, compreendendo ou não, aceitando ou não, desfrutem desse melhor lugar que Deus plantou você. Amém? Obrigado, queridos, por aceitarem o meu convite. Aqui assim a gente é meio oferecida, mas também não tem pecado em ser oferecida, não. Eu falava aqui que naquela experiência de Isaías, quando viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele ouviu uma conversinha lá no céu. Ele nem tinha sido convidado para a conversa, mas ele ouviu uma conversinha lá no céu. Era o Pai, Filho e Espírito Santo conversando. A quem enviaremos? E quem há de ir por nós? E Isaías se intrometeu na conversa. Ele falou: Senhor, eis-me aqui, serve eu. E Deus falou: vai. E aquele ministério tremendo. Isaías é o profeta que mais teve visão do Messias. O livro dele é conhecido como o Novo Testamento dentro do Velho, porque é o livro que mais fala a respeito de Jesus. É tremendo, sabe por quê? Porque ele se ofereceu para ser usado. E muitas vezes a gente fica esperando, né? A gente ser chamado, Deus falar, o pastor falar, o líder falar. Deus ama quem dá o passo e fala: eis-me aqui, eu posso servir. Conta comigo, o que eu posso fazer? Jesus fala que aquele servo, porque todos nós somos servos, não é verdade? Você não escolheu servir a Cristo. Ele fala que o servo que só faz aquilo que é mandado, que fica lá esperando, ele é considerado servo inútil. Ele faz tudo o que lhe é mandado, mas é considerado inútil, porque na verdade Deus quer que nós nos ofereçamos. Fala: Senhor, o que mais o Senhor está esperando de mim? O que eu posso fazer mais? Né, meu líder, meu pastor, o que mais? Como eu posso abençoar mais a obra, o reino? E eu sou uma dessas. Então eu liguei e falei: posso abençoar. Se você quiser eu prego, mas senão eu sou
como com você, eu vou na sua casa, me dá só um tempinho junto. É lógico que eu tinha interesse de ser abençoado no convívio também. E graças a Deus eu estou aqui. Essa igreja é uma inspiração para nós lá. Eu fico lá em Ribeirão Preto, curtindo todas as postagens da Lu, do Adalto, da Lê. Eu fico olhando, falo, que igreja linda, inspiradora. Eu sinto a vida de Jesus nesse lugar. Eu sinto unção, eu sinto graça. Parece que tem uma força, uma vida mesmo brotando. Eu sinto aqui essa presença nesse momento aqui de adoração. Eu falo, Deus, prospere esse povo. Leva essa mensagem, dá volume a essa voz. Usa cada filho teu nesse lugar para irradiar a tua graça por toda São Leopoldo, Porto Alegre, que Deus use a sua vida. Há uma fonte aqui jorrando, eu sinto isso, eu posso desfrutar disso, você faz parte disso, essa água passa por você. E que uma multidão venha beber através da sua vida também. Ser tu uma bênção. Que você seja próspera onde Deus te colocou. Que muitos conheçam Jesus. Que muitos sejam abençoados só no seu convívio. De olhar para você. Que vidas sejam transformadas. Que vidas sejam enriquecidas com as suas palavras, com as suas atitudes. Que vidas sejam inspiradas em você que tem Jesus. Amém? Você faz parte de um povo abençoado, de um povo lindo. E essa geração precisa muito de você. Precisa mesmo. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado por receberem o meu convite, por acatarem, por eu estar aqui, por me receberem tão bem, me amarem, mesmo não conhecendo tão profundamente. Não nascemos juntos, não temos uma história de anos, mas Deus nos uniu. Eu tenho mesmo prazer de estar nesse lugar. Muito obrigada. Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero começar dizendo que Deus tem para cada um de nós um caminho de prosperidade. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Fala comigo, Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de atitudes. De pessoas não. De atitudes sim. Deus não tem filhos preferidos. Fala comigo, Deus não tem filhos preferidos. Mas Deus prefere uns corações aos outros. Deus tem corações preferidos. Tanto é que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Aquele que me agradou mais do que outros. Só ele recebeu esse título. Então Deus está esperando de nós algumas atitudes. Na verdade, Deus planejou para cada um caminho de prosperidade. Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Essa palavra desgosto no original é etsebe, que significa dor, ferida, pesar, tudo isso. E a Bíblia está falando que a bênção do Senhor enriquece e não traz dor, ferida, pesar, desgosto. Você crê que isso é para você também? Que a bênção que Deus tem para você, ela vai te prosperar, te enriquecer, te satisfazer, te realizar, e não vai te trazer desgosto. Então Deus traçou um caminho, já que Ele não faz acepção de pessoas, para todos nós um caminho dessa bênção, de prosperidade. Eu vou chamar aqui um caminho de prosperidade, que é muito mais do que riqueza financeira, bem material. É cumprir-se um propósito, é se satisfazer, é viver pleno, realizado naquilo que é e naquilo que faz. Para mim, isso é prosperidade. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro, tem poder, tem fama, mas vive insatisfeito, vive angustiado, não é realizado. Para mim, prosperidade é você cumprir um propósito, você se sentir adequado no tempo, no lugar, você está satisfeito com aquilo que você é, com aquilo que você faz. E mais do que isso, você abençoa outros. A prosperidade não é um fim em si mesmo, em uma pessoa, mas é algo que transborda para além de um. Que outros conseguem ser impactados. O que adianta a pessoa ser próspera? Ninguém recebe nada daquela pessoa. Então, esse caminho que Deus traçou para cada um de prosperidade, ele é sem desgosto. Gravem bem isso. Nós temos algumas referências nas nossas vidas, na Bíblia, daqueles que viveram antes de nós. E nessa noite eu quero tomar os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, como referência de homens prósperos. Esses três homens trilharam um caminho de prosperidade. Eles seriam destinados, estavam destinados à insignificância.
Abraão vivia numa terra completamente pagã, lá no meio da Mesopotâmia, onde muitos deuses eram adorados, e o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, não era conhecido, ninguém sabia quem era o Deus Criador. Todos os deuses adorados tinham uma forma, eram palpáveis, visíveis, era a árvore, era o sol, era um animal. As pessoas adoravam muitos deuses que elas mesmas criavam, ou criaturas do nosso Deus eterno, como o sol, rios, árvores e outras coisas. Mas um dia, esse Abraão, conhecido como o pai da fé, sabe por que ele é o único que ficou conhecido como pai da fé? E eu creio que não há ninguém que creu na medida como Abraão creu, porque um dia, vivendo nessa idolatria, sem ter ouvido falar do Deus Criador, ele ouviu uma voz que dizia para ele: sai da tua terra, larga tudo e vai para uma terra que eu te mostrarei. Essa voz não tinha forma, ele não via ninguém, porque afinal de contas Deus é espírito. Mas ele creu tanto nessa voz, que essa voz era genuína, verdadeira, que ele foi capaz de abandonar tudo, você acredita? Ele deixou seus pais, a sua terra, a sua língua, e foi para um lugar que ele nem sabia para onde seria. Tamanha foi a fé, em quem? Em uma voz que ele acreditava ser a do único Deus com D maiúsculo, o único Deus, verdadeiro Criador. E tamanha foi a fé de Abraão, Deus gostou disso e o chamou de meu amigo. A Bíblia diz que Abraão é conhecido como amigo de Deus, porque hoje nós cremos em Deus, no Deus de Abraão. Mas quando Abraão creu, ele não tinha outra referência para crer. Não, esse Deus que está falando comigo é o Deus que já fez isso na vida de fulano, beltrano. Não, ele foi o que deu o primeiro passo. Isaac creu, é um homem de fé, o filho de Abraão. Mas ele creu no Deus do seu pai Abraão, que o tirou da terra, que cumpriu as promessas, que deu filho a ele, sendo a sua mulher estéril, ele fé e ele velho. Então, Isaac já tinha uma referência, mas Abraão não. Mas Isaac também foi um homem de fé, que viu os milagres de Deus, porque também não podia ter filhos, a sua esposa não podia, e Deus fez cumprir muitas promessas. Então Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas, e eles se moveram por fé, e foram muitíssimo abençoados em um caminho de prosperidade como poucos. Eu quero ler com vocês alguns versículos que diz respeito a Abraão, Isaac e Jacó. E você vai reparar que no caminho de prosperidade deles, de abundância, de promessas, de milagres, de cura, enquanto Deus conduzia suas vidas, haviam alguns marcos comuns na vida dos três. E nós vamos trabalhar hoje um pouco desses marcos, porque se eu e você queremos viver o caminho de Deus que enriquece, que prospera, que satisfaz, realiza e não traz desgosto, nós vamos precisar deixar alguns marcos, andar por alguns marcos. Tem um versículo na Bíblia que fala para a gente não destruir os marcos antigos. Abraão, Isaac e Jacó deixaram marcos na sua caminhada de prosperidade para que eu e você aprendamos como trilhar um caminho que enriquece e não traz desgosto. Eu vou ler esses versículos, são alguns, eu não vou pedir para você abrir a Bíblia para poder ganharmos tempo, mas eu vou citar os versículos, se você estiver anotando, depois você lê na sua casa. Com respeito a Abraão, Gênesis capítulo 3, versículo 2 a 4, diz assim: era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda. Fala comigo, tenda. Entre Betel e Ai, até o lugar do altar. Fala comigo, altar. O altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Sobre Isaque, seu filho, diz assim, Gênesis 26, versículo 1, versículo 12 a 15, versículo 25, diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Portanto, era um tempo de muita fome, escassez, necessidade, pobreza sobre a terra. E Isaque foi à terra dos filisteus avistar-se com Abimeleque. Versículo 12 diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano de sequidão, de miséria, de escassez, recolheu 100 por 1, a 100 por 1, 100 vezes mais,
porque o Senhor o abençoava. É lindo isso, né? Porque no ano em que todo mundo apostava que a bolsa ia cair, que o dólar ia subir, que o desemprego ia aumentar, ou seja, o ano da calamidade, qualquer semelhança é mera coincidência. Mas nesse ano de crise financeira, Isaac prosperou 100%. Sabe por quê? Porque Deus o abençoava. Sabe por quê? Porque Deus tem um caminho de bênção que enriquece e não traz desgosto. Acima das crises, eu gosto de saber disso e de falar disso, para que nós possamos crer que apesar daquilo que nós temos vivido como nação, momento de crise, é verdade? Momento de crise financeira, de desemprego, eu quero dizer para você, crente fiel, crente que anda pelos marcos de Deus, que Deus está acima da crise nas suas vidas. Às vezes crise no seu casamento, crise no seu trabalho, crise no seu ministério. Deus é o Deus que pode acalmar qualquer tempestade, pode reverter qualquer situação, mostrar poder e fazer acontecer um milagre na sua vida. Especialmente eu estou aqui nessa noite para dizer que Deus quer te fazer prosperar. Seja no casamento, na família, na profissão, no ministério, apesar da crise. Porque esse Isaac, a Bíblia diz que foi a 100 por 1 que ele colheu num ano de crise, de fome e de escassez. Continuando, versículo 13 diz assim: enriqueceu-se Isaac, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. O homem começou a prosperar tanto na terra dos filisteus, que eles começaram a ter inveja. Não é possível. O que você tem que a gente não tem? Por que só chove na sua horta? Por que só seu gado multiplica? Por que dá tudo certo para você? Eu quero dizer que essa é a vontade de Deus para a vida dos fiéis. Por isso, meu irmão, eu oro para que o Espírito Santo te convença a pagar o preço que for para você ser um fiel nos marcos da prosperidade. Porque Deus deseja tanto de prosperar. Nós temos alguns pais aqui, e talvez o desejo mais ardente no coração de um pai e de uma mãe é que um filho prospere. A maior alegria, vocês que são filhos, vocês não têm noção disso, só o dia que vocês tiverem filhos. Mas a nossa maior alegria é ver os nossos filhos indo além de nós. Esse é o sonho de todo pai e de toda mãe, que o filho seja mais rico, que o filho conquiste mais, que o filho tenha mais, que ele seja ainda mais feliz. Se nós que somos maus, nós queremos isso para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Eu quero que você creia que Deus tem algo além para fazer na sua vida, seu casamento, sua profissão, a sua saúde, os seus relacionamentos, o seu ministério. Deus quer fazer você prosperar. Deus quer fazer você ser um homem satisfeito, uma mulher plena, transbordante, feliz. Viver nesse caminho que enriquece e não traz desgosto. Esse Isaac, ele prosperava tanto que os filisteus falavam, não, tem alguma coisa de errado. Na verdade, não tinha coisa de errado na vida dele. Tinha a única coisa certa. Ele andava por esse caminho de Deus, por esse caminho que enriquece e não traz desgosto, e cumprindo os marcos que a gente vai falar daqui a pouco. Versículo 15 diz assim: e por isso lhe entulharam os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Os filisteus tinham tanta raiva de Isaac, porque ele era próspero, que começaram a encher de terra os poços que Abraão tinha cavado. Então Abraão tinha cavado poços, o pai de Isaac. Versículo 25 diz assim: então levantou Isaac um altar ali, fala comigo, altar. E tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, fala tenda. E os servos de Isaac abriram um poço, diz poço. Não só Abraão abriu poços, como Isaac também abriu poços. E por último, alguns versículos a respeito de Jacó, fala assim: e Jacó se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, isso está em Gênesis capítulo 30, versículo 43. Teve muitos rebanhos e servos e camelos e jumentos. Gênesis 25, 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Fala comigo, tendas. Esse Jacó, que se tornou riquíssimo também, ele era um homem que habitava em tendas como seu avô, Abraão, e como seu pai, Isaac. João capítulo 4, versículo 12, lá no Novo Testamento, a samaritana pergunta para Jesus: és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço,
e ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Quem havia aberto aquele poço lá em Samaria era Jacó. Então Jacó também abria poços como Isaque e como Abraão. E por último, Gênesis 35, versículo 1 fala: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Faz ali um altar. Fala comigo, altar. Eu pensei alguns versículos da história desses 3 homens que são modelo de fé e prosperidade para nós. Mas na verdade, se você for ler a história deles, se começa em Gênesis 12, vai até Gênesis 31, 32, você vai ver que inúmeras vezes os 3 montavam e desmontavam tendas, cavavam poços e levantavam altares. Esses 3 homens tinham no seu caminho de prosperidade, de milagres, de riqueza, de satisfação, que todo mundo olhava e tinha inveja deles. Por que na vida deles tudo vai dando certo? Eles tinham alguns marcos, que eram poços, tendas e altares. Fala comigo, poços, tendas e altares. Esse caminho que enriquece e não traz desgosto, que Deus traçou para todos nós, sem exceção, precisa ser um caminho de poços, tendas e altares. E eu quero falar a respeito disso. O que é? Se você quer viver isso na sua família, no seu casamento, prosperidade, bênção que enriquece e não traz desgosto. Se você quer viver isso na sua profissão, no seu ministério, nos seus relacionamentos, você vai precisar sair daqui com uma convicção e um compromisso. Eu sou um cavador de poços, armador de tendas e levantador de altares. O que quer dizer isso? Vamos começar pelos poços. Quando Deus chamou Abraão lá da Mesopotâmia, ele falou: Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. É uma terra que mana leite e mel. Era a Palestina, conhecida como a Palestina, Canaã, porque lá habitavam os cananeus. Boa parte daquela terra é deserto e, portanto, água é muito rara e uma riqueza. Só que para a sobrevivência das pessoas e para não só sobrevivência, mas prosperidade financeira, material, as pessoas que habitavam lá precisavam encontrar água. Principalmente Abraão, Isaque e Jacó, porque a atividade deles era com gado, eles eram pecuaristas. Eu imagino que plantavam alguma coisa para sobreviver, para comer, mas principalmente eles eram pecuaristas, trabalhavam com gado. E você sabe que gado não sobrevive sem água, e nem mesmo os homens. Então, aonde quer que Deus iria levá-los para prosperá-los, fazer ricos, para poder curar suas enfermidades, trazer filhos a eles que eram estéreis, por qualquer lugar de bênção que eles fossem caminhar, eles precisavam chegar e cavar poços. Porque o que é cavar poços? É fazer aquilo para o qual Deus te destinou a fazer. Nós nascemos destinados para um propósito. Deus nos capacitou a todos nós para cumprirmos aqui nessa terra uma missão e nos entregou capacidades, habilidades. Então, alguns aqui são engenheiros, médicos, outros são padeiros, outros são motoristas. Não importa o que você faz, não importa a quantidade do seu conhecimento, o que importa é que Deus te capacitou a fazer algo na vida para você sobreviver, a você e a sua casa. E isso precisa ser feito da melhor maneira possível. Portanto, cavar poços é investir naquilo que Deus te entregou a fazer. É investir na sua profissão. Às vezes chega para mim alguma ovelha, algum irmão, fala: pastor, ora por mim que eu já estou há meses desempregado. Olha, pastor, eu dou os dízimos, eu sou fiel, eu já fiz várias campanhas, eu não sei o que está acontecendo. E eu pergunto: mas você já tem entregado o currículo? Não, currículo eu nunca entreguei. Fica difícil, né? Assim, as pessoas têm que descobrir, adivinhar que você está precisando de trabalho. Escute uma coisa: Deus não vai fazer a sua parte. Aquilo que você não pode fazer, um milagre, prosperar em tempo de seca, descobrir água onde não tem, Deus é capaz. Abrir a madre que está fechada, uma madre estéril, Deus faz. Nós não podemos, Deus faz. Agora, cavar poço, Deus não vai cavar, não. Vire para a pessoa que está ao seu lado e fala: olha, cavar poço, Deus não vai, não. Cavar poço, não. Cavar poço é por sua conta. O que eu estou querendo dizer, querido, é você se esmerar por ser o melhor naquilo que você se dedicou a fazer.
Você é cozinheira, então você tem que ser a cozinheira. Você é a secretária, você tem que ser a secretária. E muitas vezes a gente vê, aqui na minha profissão, o meu patrão, o meu chefe não me dá uma oportunidade, ele aumentou o salário do meu colega, o meu não. Eu pergunto, quem fica lá fazendo hora extra? Quem se oferece para fazer um pouquinho mais? Porque Deus quer que nós, os seus filhos que vão prosperar, sejamos aqueles que mais cavam poços, que se dedicam àquilo que Ele nos deu a fazer. A Bíblia diz, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É lógico, a bênção vem do Senhor, mas nós precisamos edificar a casa, para Ele nos abençoar. Então não fique só orando, jejuando, vá atrás. A internet hoje está cheia de cursos online, alguns deles gratuitos, que pode trazer um melhoramento, um aperfeiçoamento na sua área profissional, para você se destacar, mas a pessoa não quer pagar um preço. Sabe, queridos, algumas oportunidades passam por nós e nós precisamos estar preparados. Quando aquele copeiro chegou lá para chamar José, fala, olha, Faraó teve um sonho, como você interpretou o nosso? Será que você não pode interpretar o dele? Era a oportunidade de José. José não falou, cara, eu já estou assim sem orar, já tem uns 3 meses, minha conexão com Deus está, dá um tempo aí. José falou, eu vou. Daniel a mesma coisa, quando Nabucodonosor teve aquele sonho, eles estavam preparados. Na hora eles foram, eles não deixaram passar a oportunidade. Eu gosto de William Shakespeare, ele diz que as oportunidades nunca são perdidas. Alguém vai aproveitar a que você perdeu. Isso me faz lembrar de Davi. Quando Golias estava afrontando o exército de Israel, todos os soldados, os mais preparados, os mais fortões, os mais condecorados, e o próprio rei Saul, perito de guerra, todos eles se afugentaram. Era a oportunidade daqueles homens. Davi, um molequezinho, adolescente, pirralho. Ele chegou e falou, quem que é esse incircunciso? Eu vou lá. Eu vou lá. Chegou para Saul e falou, Saul, eu quero ir lá. E Saul falou, cadê o seu currículo? Davi tinha algum currículo, irmãos? Tinha. Tinha currículo. Não de guerra. Ele nunca tinha lutado, ele não tinha idade. Mas ele falou, ele encheu o peito, eu posso imaginar. Se achando tal, se achando cara, querendo lutar contra Golias, desse tamanho. Mas ele encheu o peito e falou, eu tenho, meu rei. Eu já matei um urso, matei um leão, já salvei algumas ovelhinhas da boca desses animais. Enquanto ninguém estava vendo, Davi estava se preparando. Ele fazia isso diante dos olhos de Deus. Ele estava lá cavando poços, porque Deus havia entregado um rebanho para ele cuidar. Ele não era um soldado valente, condecorado. Ele era um pastorzinho. Tanto é que quando Samuel foi lá na casa de Jessé, mandado por Deus, olha, eu escolhi um dos filhos para ser o novo rei. Aí Samuel chegou e falou para Jessé, chame todos os seus filhos. Chamaram todos, menos o pastorzinho, porque ele só era um pastorzinho. Mas foi aquilo que Deus mandou ele fazer. E lá, Davi está lá cavando poço, e matando urso, e matando leão. As minhas ovelhas, não. Para quem vê? Para Saul ver? Não. Para Deus ver. Cavando poços, pagando preço, investindo melhor naquilo que Deus mandou ele fazer. Começa assim atrás das malhadas. Começa assim matando o urso-leão, para depois você poder enfrentar o seu Golias e assentar-se no trono. Tem gente que fica, Deus me faz assentar no trono, me coloca como gerente, abre as portas. Mas você precisa começar sendo fiel no pouco. Davi começou sendo fiel no pouco, cavando poço, quando ninguém estava vendo, dando o melhor de si para as ovelhas do seu pai. Ele foi fiel e Deus se agradou. Sabe, queridos, as oportunidades batem nas nossas portas. Quando Davi viu aquilo, ele falou, é a minha chance. Eu já venho me preparando do jeito dele, estou sendo fiel no pouco. Para muitos, esse menino não tem condição. Mas Deus falou, ele deu o seu melhor até agora, eu vou prover.
Davi falou, qual é a recompensa? A recompensa é a princesa, vai casar com a filha do rei. E nunca mais vai pagar imposto. Eu nem sei se ele ficou mais feliz com a filha ou de não pagar imposto. Acho que se fosse o nosso tempo, ficaria mais feliz por não pagar imposto. Ele falou, é assim? Aí que ele se animou mesmo. Não deixou passar a oportunidade. Milhares de homens poderiam ter sido destacados, mas foi aquele pirralho que vinha cavando o seu poço, sendo fiel no pouco. Deus não deixou passar a oportunidade, aí Deus vem e faz a parte dele, porque aquele menino não tinha chance nenhuma, naturalmente falando, mas aí é com Deus. A parte de Davi é matar o urso, o leão, guardar a ovelha. A parte de Deus é levar aquela pedra naquela testa, e Deus é capaz de fazer isso. Portanto, meu irmão, continue cavando poços, não desista, não desanime. Às vezes a gente cava um poço e não acha água. Entrega um currículo, 2, 5, 10 e não dá certo. Ah, não quer saber? Vou cavar mais poço, não. Se você não cavar mais, você vai morrer de sede. Se você não edificar a casa, como é que Deus vai abençoar a sua casa e fazer crescer? Não pare. Deus me trouxe aqui essa noite para falar para você, não pare de cavar poços, invista, faz um novo curso, retoma a faculdade, começa a pensar no seu próprio negócio, abrir um outro. Comece a crescer, querido. Levante os seus olhos mais longe. O seu Deus é o Deus do ouro e da prata, dos céus e da terra. E a coisa que Ele mais quer é te fazer prosperar. Mas Ele vai prosperar cavadores de poços. Aqueles que são fiéis, que está investindo, que está valorizando aquilo que Deus lhe deu, a essa profissão, a sua força, o ar que respira. Deus, hoje eu estou vivo, com saúde, eu vou dar o meu melhor. O que eu posso fazer mais lá no meu trabalho? Um dia, quando o profeta Eliseu, o profeta dos milagres, estava para morrer, a Bíblia diz que ele estava nas últimas, estava para morrer. O rei de Israel, Jeoás, foi fazer uma visita. Chegou lá, Eliseu liberou uma palavra profética. Irmãos, pensa numa palavra maravilhosa, porque os sírios viviam incomodando o povo de Israel, como até hoje vive lá, fronteiro, né? Mas eles invadiam toda hora as terras de Israel, aí eles tomavam cidades, aí eles impunham impostos, faziam um caos, levavam os mantimentos embora, eram toda hora. Aí Israel tinha lá que pegar de volta a terra, daí a pouco eles vinham de novo e invadiam. Mas nesse dia que Eliseu estava para morrer e o rei foi lá, o rei falou assim, Jeoás, abre a janela, pega um arco e flechas. Ele pegou, ele falou, agora atira. Ele atirou pela janela. Aí o Eliseu, o profeta, coloca a mão dele de milagres em cima da mão de Joás e libera a profecia, fala assim, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque tu ferirás os sírios até os exterminar. A obra vai ser completa. Aí ele fala assim, agora atira as flechas. Aí Joás falou, sério que eu vou exterminar com esse povo? Nunca mais eles vão me incomodar? Atirou a primeira, atirou a segunda, atirou a terceira e parou. Eliseu se enfureceu. Falou, cara, não acredito que você deixou passar a oportunidade da sua vida. Porque se você tivesse ferido a terra 5 ou 6 vezes, você teria exterminado os sírios. Mas agora, porque você feriu só 2 ou 3 vezes, eles vão continuar aí te atormentando, como está até hoje. Porque um homem deixou passar uma oportunidade. Sabe por quê? Ele se cansou. Para que atirar ao vento na terra? Parece sem propósito. Fazer uma hora extra, fazer mais um curso, entregar mais um currículo, parece que não vai dar certo, não vai adiantar. Mas ele atirou 1, 2, 3 e falou, não vale mais a pena investir. Sabe, queridos, tem oportunidades que nós não podemos deixar passar. Custa um preço, custa investimento, dinheiro, esforço, oração, jejum, custa. Mas vai valer a pena, quem for fiel no pouco vai ser colocado sobre muito. Thomas Edison, que inventou essa luz aqui, ele disse que a maioria das pessoas deixa passar a oportunidade, perde as oportunidades, porque normalmente uma oportunidade, ela vem vestida de macacão e se parece com trabalho. E as pessoas parecem que não gostam muito de trabalho, e trabalho é uma bênção, não é?
Esse trabalho, queridos, que nós fazemos no nosso dia a dia, seja ele qual for, é uma bênção, é uma oportunidade que Deus nos deu. Mas você vai precisar investir um pouco mais. A oportunidade muitas vezes exige isso, mas vai valer a pena. Tem um filme, não sei quantos assistiram aqui, que fala O Estranho Caso de Benjamin Button. Assistiram esse filme? Com Brad Pitt? As mulheres aqui não esquecem, né? O filme era com Brad Pitt, com certeza elas vão lembrar do filme. Mas o filme, ele era estranho mesmo. Por quê? Porque Brad Pitt começa velho. Aí o filme vai desenrolando e ele vai rejuvenescendo. E o filme tem uma proposta e uma frase que é o tema, o lema do filme, e diz assim, que a nossa vida é definida pelas oportunidades, mesmo as que perdemos. A nossa vida é definida pelas oportunidades que passam diante de nós, mesmo as que perdemos. Ou seja, quando você levantou hoje, passou diante de você uma oportunidade de ter um dia diferente, de fazer a sua família sentir-se diferente, proporcionar um dia especial para a sua esposa, para o seu esposo. Você teve a oportunidade hoje. Talvez você tenha deixado passar. Hoje, no momento da oferta, Deus nos deu outra oportunidade de lançar uma semente que vai trazer um fruto maravilhoso. Outubro vem aí. E você terá uma oportunidade de lançar a sua semente nessa obra que vai prosperar sem limites em nome de Jesus. São oportunidades. E a nossa vida é definida pelas oportunidades. Hoje Deus está aqui me usando para falar o seu coração. E você vai ter oportunidades. Uma oportunidade hoje de tomar decisão, de consertar-se com Deus, de mudar algumas coisas na sua vida. Você pode deixar passar, ou você pode aproveitar. Fato é que você vai viver amanhã o que você decidiu hoje. Então não deixe escapar as oportunidades. Coitado daquele Jeoás, teve que aguentar os Círios. Israel está aguentando até hoje. Porque ele deixou escapar uma oportunidade. Achou que não valia a pena investir um pouco mais. Cave poço, Deus vai te abençoar e vai valer a pena em nome de Jesus. Esses 3 homens tinham a bênção de Deus. Deus ia abrindo o caminho e fazendo milagres que nós homens não podemos, mas eles iam cavando poço. Você não acha que Deus é tão poderoso que já podia cavar poço para eles? Deserto, eles estavam cansados. Deus podia falar, olha, eu vou enviar anjos que vai cavar, vocês nem poços precisam cavar. Deus não vai fazer a parte que cabe a nós. A parte que cabe a nós temos que fazer. Então Deus vai abençoar quando vê a sua mão na massa, na pá, cavando. Então vire para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, meu irmão, ajuda Deus a te ajudar. Cava um pocinho, cava mais um poço, ajuda Deus a te ajudar, irmão. Deus está doido para te fazer prosperar, para fazer você encontrar aquela água abundante. Mas você não quer cavar. Deus vai te prosperar. É promessa dele. Mas você precisa cavar. Você precisa investir. Você precisa estudar. Você precisa trabalhar. Você precisa ser diferenciado. Você precisa ser o excelente naquilo que Deus te pediu ou te capacitou a fazer. Bom, isso é sobre os poços. Um caminho que a bênção de Deus enriquece e não traz desgosto. Esse é o caminho de prosperidade. Mas Deus precisa encontrar poços. A segunda coisa é um caminho de tendas. O que significa isso? Quando Deus falou para Abraão, Abraão, eu vou te prosperar nessa terra, vai dar tudo certo. Cava poços, faz a sua parte. E você não vai morar em casas, você não vai ter casas. Você vai ficar armando e desarmando tenda, armando e desarmando tenda, armando e desarmando. Já estou cansado só de pensar. Porque Abraão não tinha filhos, mas só de servos, homens que guerreavam, ele tinha 318, a Bíblia diz. Esse 318 provavelmente era casado, tinha aquela renca de filhos, porque judeu sempre teve renca de filhos. Então era uma multidão de gente que andava com Abraão. Agora imagina você andar na terra, na Palestina lá, de norte a sul, porque Deus falou, anda nessa terra de norte a sul, de leste a oeste, porque eu vou te abençoar. Agora, aonde ele ia, tinha aqui aquele mundo de gente. Você não acha, eu vou te perguntar aqui, você não acha que seria melhor Deus ter falado assim para Abraão, filho,
monta o seu resort lá na beira do Jordão, deixa as mulheres lá, para ter sossego e paz, porque mulher sai falando, não é isso? Imagina atravessar uma terra, mulher falando, estou cansada, não vamos parar, para fazer xixi. Dá para que mulher gosta desse negócio de parar para fazer xixi toda hora, não é isso, quando a gente viajar? E fica atrasando, aquele monte de menino chorando, fome. Parece na minha cabeça que seria mais fácil Deus falar: Abraão, eu vou te colocar lá na terra, você deixa a sua família lá, deixa as famílias, e vai só você, só os homens percorrer a terra. Deus não falou isso. Enquanto você for prosperando nessa terra, andando nela, eu vou te dar filhos, eu vou te curar, eu vou destruir os seus inimigos, eu vou te fazer prosperar no ano de seca, você vai ver muitos milagres. Mas tem o seguinte: aonde você for, aonde o milagre acontecer, a sua família vai estar junto. Você só vai ver milagres, Abraão, se a sua família estiver com você. O que eu quero dizer, irmãos, que a prioridade de Deus não é apenas você. Você é só um meio para alcançar a sua casa, a sua família. Deus quer muito que você prospere, muito, você, homem e mulher. Mas se essa prosperidade não abençoar, não for para a sua casa, Deus não vai derramá-la. Você precisa morar em tendas, isso significa que a sua família está com você o tempo todo. Está com você nos seus sonhos. Por isso, mulher, ainda que você não concorde muito, sonhe os sonhos dos seus maridos. Fala: meu amor, eu não entendo, eu não penso assim, mas você entende que isso é de Deus? Deus está nisso? Eu estou contigo. Eu vou orar por isso. Vai dar certo. Por isso, o homem abençoa a sua esposa nos sonhos dela. Seja um. Que a família ande juntos, que não haja separação. Sabe, Adalto, algumas dos ícones dessa nação, que impactaram, influenciaram essa nação, com o seu ministério, hoje estão separados. Seus filhos estão no mundo. E eu acompanhei a história de alguns deles. Alguns eram nossos amigos e nós tentamos ajudá-los no momento de crise para evitar essa separação, divórcio. Mas alguns desses casamentos que nós acompanhamos, não teve adultério. O problema não foi traição, não tinha uma outra pessoa entre eles. O problema foi que eles estabeleceram vidas paralelas, sonhos paralelos, ministérios paralelos. A mulher era uma bênção, era uma pastora ungida. O homem era um pastor ungido. Mas cada um tinha os seus sonhos, o seu caminho, o seu ministério. Resultado, a vida foi se distanciando e o coração também. Levaram o ministério em primeiro lugar, esqueceram a tenda. No plano de Deus, no propósito de Deus, a tenda vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar é a sua família e depois é o seu trabalho. Você pode ser um excelente cavador de poços, exímio bancário, excelente administrador, professor, empreendedor. Se a sua tenda não estiver com você, se a sua família não for sua prioridade, você até pode prosperar no começo. Mas Deus não está contigo. Mais cedo ou mais tarde você tropeça. Porque o propósito de Deus sempre foi família. Não é bom que o homem esteja só. É melhor serem dois do que serem um, porque quando vier o inimigo, dois lhe resistem. Você precisa entender que a ordem de Deus na sua vida é essa. Dá trabalho, dá trabalho. É melhor às vezes falar: quer saber, deixa a mulher para lá, eu vou fazer, eu vou tentar sozinho, eu não aguento mais, ela é diferente. É melhor. Para Abraão ia ser mais rápido a conquista dele. Mas quem anda sozinho pode até ir mais rápido, mas não vai mais longe. Uma hora, cai. Se você quer ir até o fim do seu caminho de prosperidade, vai um pouco mais devagar, mas leva a tenda. Eu estou querendo falar de leva a tenda, é investir o seu melhor na sua casa, na sua família, no seu relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos e com seus pais. O que mais importante você tem nessa terra, filhos, são seus pais, enquanto você estiver na casa deles. Depois é seu marido, sua esposa. O mais importante que você tem nessa terra é o seu cônjuge, não são seus filhos. Satanás fez
trabalhou muito bem para causar essa distorção no meio das famílias. Hoje, se escuta essa voz na vida, na boca das mulheres e dos homens: meu filho, minha vida. Não é. Seu filho é a sua família temporária. Porque daqui a pouco, Adalto, essa vai casar também. E aí ela vai ter a família dela. Quando perguntar quem é a sua família, ela vai mostrar o marido dela e os filhos. Não vai falar que é você. Então, por enquanto, vocês têm a família dela, mas amanhã ela vai ter a família dela. Mas a sua não acabou. A sua nunca vai acabar. Em nome de Jesus. A sua vai até o fim. Está aí a sua família linda, maravilhosa. Essa é a aliança primeira da sua vida. A aliança da sua mocidade, que tem que ir até o fim. O seu primeiro lugar é dela. Não é dessa princesa aqui. Essa é a ordem de Deus para as nossas vidas. É essa aliança inquebrável, a primeira, a mais forte. Por isso que a aliança entre Jesus e sua noiva é como a do marido e a mulher, diz Paulo lá em Efésios. É um mistério, mas eu estou falando de Cristo e a noiva. Ele começa falando de marido e mulher, marido e mulher, marido e mulher. Ele fala: vocês estão achando que é marido e mulher? Não, é Cristo e a noiva. É a aliança inquebrável, eterna. Entenda isso. Aonde você for, prioriza o seu casamento, prioriza a sua família. Fala agora de casamento, agora eu quero falar de filhos. Nós gastamos muito tempo para todo pai centradinho, mãe centradinha, principalmente os que amam a Deus, querem dar o melhor para os seus filhos, verdade ou mentira? Nós fazemos de tudo para dar o melhor. Então, às vezes a gente trabalha, faz 2 períodos, 3 períodos, né? A gente deixa de comer para dar para eles de comer, e a gente, porque o filho tem que estudar na melhor escola, tem que vestir boas roupas, tem que ter também um bom celular para ele não ficar se sentindo desprezado, e tem que também. Então a gente gasta todo o nosso tempo provendo coisas para os nossos filhos. Deixa eu te falar uma coisa, papai e mamãe. O que mais seus filhos precisam não é de coisas, eles precisam de vocês. Pai e mãe presente. E nós temos sofrido, a nossa geração, por conta da ausência dos pais. Nunca os filhos tiveram tanto. Todos eles têm acesso à internet, conhecimento, todo mundo anda com celular. Mais pobre, mais rico, todo mundo tem um celularzinho, porque papai e mamãe compraram, deram. Faz questão. Mas quanto tempo você senta com seu filho para conversar, para ouvir o coração dele? Para perguntar: filho, tem algum problema? Como você se sente ultimamente? Você está enfrentando alguma dificuldade? Há algum problema em algum relacionamento seu? Como anda a sua sexualidade? Os seus impulsos? Como está seu coração? Tem alguma coisa que te traz medo? Filho, você guarda aí alguma mágoa, alguma tristeza? Quantos pais estão preocupados? Não, eles estão preocupados se tem um celular bom, se está satisfeito. Então, essa distorção daquilo que é importante tem entregue os nossos filhos, muitas vezes, à destruição das suas próprias famílias. Por quê? Muitas vezes pai e mãe se separam, porque a família não está coesa, não anda junto, a tenda não está montada. Filhos se levantam contra outro, contra pais. Por quê? Porque o relacionamento não está consolidado. Deixa eu deixar meu recado para vocês. Deus me trouxe aqui só para falar. Coloque em primeiro lugar a sua tenda. Sabe, se eu perguntasse aqui, quantos gostariam de ser como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus? Que homem tremendo, né? Não? Deus o chamou de homem segundo o meu coração. Eu tenho certeza que vocês levantariam a mão como eu também. Um homem admirável. Que escreveu boa parte da Bíblia, Salmos pelo menos, cada um deles mais lindo do que o outro. Entretanto, se eu perguntasse aqui, quem gostaria de ter a família que Davi teve? Você gostaria de ter uma família daquela? Ele era um abençoado. Davi, em termos do seu relacionamento com Deus, em termos do seu reino, dos seus poços cavados, em termos dos seus altares levantados, excelente. Homem de altares, homem de poços, fazia tudo com excelência, não deixava passar as oportunidades. Porém, Davi esqueceu sua tenda. Davi não honrou a aliança do seu casamento. Tendo várias mulheres, ele foi pegar aquela que não lhe pertencia, Betseba, mulher de Urias, ele adultera com ela. E ele, a legítima que era dele, a Mical, ele abandona. Depois de mais de 10 anos, vai atrás, esquece da Mical.
A legítima ele abandona, pega aquela que ele não podia. Os filhos de Davi, por causa do adultério de Davi, entra uma maldição na sua casa. O profeta Natan fala: a espada jamais vai sair da sua casa e a morte vai entrar. Então seu filho novo, criança, morre. Aí um dos seus filhos, Aminon, comete incesto com a irmã, filha de Davi, tudo filho de Davi. Dentro da casa de Davi está acontecendo tudo isso. A Mical, porque foi abandonada, ela é amargurada, ela tem raiva de Davi e é estéril. Por causa da raiva dela ter sido abandonada. A Betseba, a que adulterou com ele, perdeu o filho, porque por causa do adultério, Deus falou: agora esse filho vai morrer. Olha o caos de família. Aí de repente, Aminon comete incesto, tem relação com a irmã, Tamar. Aí Absalão, que era o irmão da Tamar, fica com raiva da Aminon e mata Aminon. Davi fica sabendo disso, fica com raiva de Absalão. Manda ele embora, não quer saber. 3 anos sem olhar na cara de Absalão. Joabe, o chefe do exército de Davi, fala: Davi, não é certo, você não tinha que olhar na cara do é teu filho. Recebe. Por que você vai morrer assim com esse relacionamento quebrado? Em nenhum momento Davi se pronuncia em nada, nem diante do incesto, nem diante da morte, nada. Ele é omisso. Aí Absalão, como se não bastasse matar Aminon, se levanta, começa a conquistar todo o coração de Israel, parte para cima de Davi, para tomar o trono em Jerusalém. Davi sai fugido, o filho dele. Depois Absalão é morto pelo próprio general de Davi. Caos. Na velhice, Davi já velhinho. Adonias, o seu filho mais novo, se levanta contra ele para assumir o trono. Como se bastasse Absalão, que não deu certo, depois foi morto. Adonias agora quer assumir. E sabe o que a Bíblia diz? Olha o que diz a respeito de Adonias. Eu acho que eu não anotei aqui. Não, mas diz assim: que seu pai, Davi, jamais o contrariara, dizendo: por que fazes assim? Pensa num pai que jamais contrariou um filho, dizendo: por que você está fazendo assim? Sabe aquele pai que fica passando a mão na cabeça? Que ama tanto que não corrige, que não disciplina. Sendo que Hebreus, Deus diz: eu amo, disciplino e açoito a todo filho que eu amo. Deus diz isso. Então, esse caos na família de Davi foi uma espada entrando nele. Ele era um levantador de altares, um cavador de poços, mas ele não levou a tenda, não armou a tenda. E você vai lembrar que o primeiro versículo que eu falei aqui é que a bênção de Deus enriquece e não traz desgosto. Davi vive em desgosto dentro da sua casa. Uma bênção que enriqueceu por parte, mas ele viveu desgosto, porque ele esqueceu um dos marcos. Ele não é um homem de tendas, não prioriza a família. Não teve um referencial assim, porque o referencial dele era Samuel, profeta. E Samuel também não teve filhos que o seguiram, era péssimo testemunho dos filhos de Samuel. E por que Samuel não conseguiu transferir o legado para os seus filhos? Porque Samuel cresceu na casa de Eli, o sacerdote. Eli era um excelente sacerdote, mas seus filhos adulteravam, pegavam as prostitutas e prostituíam dentro da tenda da congregação. Os filhos do sacerdote faziam isso e roubavam a oferta do Senhor. Então, esse legado foi passando de falta de compromisso com a tenda, de falta de disciplina com os filhos, de presença do pai, falando aqui: não pode ser dessa maneira. Hoje os pais têm medo de falar não, porque tem medo do filho bater nele. Se eu falar não, o filho vai me bater, melhor ficar quieto. E fica esse caos. Depois não entende porque o filho, Davi, esse filho, Adonias, que se levantou contra Davi, não foi porque Davi foi duro contra ele, foi porque Davi jamais disse um não para ele. Deus te chamou, pai, para ser o sacerdote. Agora eu vou falar aos homens, aos pais, para ser o sacerdote da sua casa, colocar os limites e ensinar valores e princípios para a sua família. Você é o primeiro responsável. A sua mulher vai ser a sua auxiliadora, que vai assinar embaixo, vai ser uma com você em tudo.
Mas o papel primeiro é dos pais. Os pais falam, não tem nada a ver com isso. Eu trago dinheiro para casa, os filhos, a mãe que cuida. Está errado. Não foi assim que Deus nos ensinou. Pai, os teus filhos precisam da tua presença. Não para colocar, não somente para colocar limites, ensinar e dizer não. Para amar, para beijar, para acariciar, para pôr no colo. Para perguntar, filho, vai tudo bem? Deixa eu ouvir teu coração. Depois a gente não entende porque está dando tudo errado. Pastor, criei meus filhos na igreja. Esses dias eu estava na minha casa de Páscoa com a minha vizinha também. A filha dela estava lá. E essa vizinha, não é convertida, ela já tinha me falado assim, meio que deixado escapulhar, falou assim, pastora, minha filha também é crente, quase que ela e o meu genro são pastores de uma igreja. Eu, é? Ela falou, mas é tão complicado, porque a filha dela saiu, ela não quer ver a mãe na frente. Saiu da casa e a filha é revoltada, não pode nem ouvir falar de Deus. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que aconteceu, né? Aí, um dia, na minha casa de paz, a filha estava, a neta, estava a avó com a neta. E aí, eu vi que aquela menina era revoltada, mal me cumprimentou. Eu vi a revolta, o ódio na cara daquela moça. Não quis ficar na cela, foi embora. Na outra reunião, estava a mãe dela. Estava, no caso, a avó e a mãe. A filha não estava. Aí a mãe está falando, pois é, pastor, eu não sei onde eu errei. Ela falando comigo, eu criei minha filha na igreja, ensinei tudo, falei tanto de Jesus, e agora ela sequer come a minha comida, com medo de eu ter colocado alguma coisa. Eu falei assim, querida, tudo tem jeito na vida, quando se tem o Senhor. Eu falei, você já falou muito para sua filha, ela não precisa mais ouvir. Ela só precisa ser amada e reconquistada. Faz o seguinte, não precisa falar mais de Deus. Você já falou quantos anos falando de Deus, de Bíblia? Não precisa mais. Agora comece a elogiar sua filha naquilo que ela tem de bom. Ela virou para mim e falou assim, não, mas ela não tem nada de bom. Essa é a quase pastora, a crente, que fala para mim que a filha não tem nada de bom. Aí eu entendi a revolta da filha. Aí eu falei assim, vem cá, a sua filha saiu de casa, né? Mas ela está se prostituindo? Não, Deus me livre. Não, prostituir. Eu falei, que bom, né? Você já agradeceu ela e já elogiou por isso? Aí ela, Eu falei, vem cá, e ela por acaso está roubando? Como que ela está se mantendo? Não, ela está trabalhando. Eu falei, que bom, né? E você já elogiou por isso? Sabe, às vezes nós somos bons para colocar os limites e dizer os nãos. Mas criação é muito além disso. É repartir o coração. É valorizar cada coisa que aquele membro da família tem. É dar graças a Deus porque Ele não nos deixou sozinhos, mas colocou em uma família. Não é perfeita. Eu sei disso, a minha também não. Mas Deus nos deu aqueles que nós precisávamos, para que nós fôssemos aperfeiçoados, melhorados, treinados, tratados, nos tornássemos semelhantes a Jesus. Você tem um marido que você precisa. Os homens já deram aquela cutucada. Te falei! Você também tem a esposa que você precisa. Você tem os pais que você precisa. Você tem os filhos que você precisa. Valorize-os e seja uma bênção. Leve com você a sua tenda. Cutuque aí agora. A pessoa que está ao seu lado fala, não esquece a tenda. Cave poços. Leve a tenda e monte altares. Edifique altares. O que significa? Esse caminho da prosperidade, ele tem alguns marcos. Poços, tendas e altares. E o que significa altar? Altar é o lugar do sacrifício, da renúncia, da entrega. Altar é o lugar onde nós nos relacionamos, onde Ele se manifesta, onde o fogo cai. Altar fala de vida com Deus. E eu deixei por último, não porque ele fosse menos importante o altar, pelo contrário. Eu deixei para falar dele por último porque ele é o mais importante. Porque é Ele que vai sustentar a sua tenda.
É Ele que vai sustentar os seus poços, vai trazer a água para os seus poços. É o altar que você levantar, é a sua vida com Deus. Eu vou confessar uma coisa aqui para os irmãos, às vezes, já confessei para Deus e Ele me perdoou, ok? Mas às vezes eu ia ler a Bíblia, naquele trecho lá de Marta e Maria, sabe? Que Jesus passa na casa de Marta e Maria. Aí eu lia rápido, assim, meio que pulava aquele trecho. Porque quando eu li, irmãos, eu vou falar a verdade, mas Jesus já me perdoou, já fui lavada. Quando eu lia, eu sentia um pouquinho de mágoa de Jesus. Eu ficava meio chateada com ele, eu não gostava daquilo lá. Eu não conseguia entender a reação de Jesus. Porque, pensa comigo, Jesus vai almoçar na casa de Marta. A Bíblia fala que Jesus amava Marta, Lázaro e Maria. E eles amavam Jesus de paixão. Então, estava indo para Jerusalém, Betânia ficava ali, 6 quilômetros de Jerusalém. Então, era passar. Jesus ia para Jerusalém e dormia na casa deles. Ia para lá, voltava, dormia na casa deles. Almoçava ali. Era lugar de passagem. Jesus amava ficar com eles. E aí estava falando, Jesus está vindo aí, Marta. E Marta corre, vai preparar tudo. Irmão, se você fosse almoçar na minha casa, olha que eu nem te conheço direito. E olha que você nem é Jesus. Mas, irmão, eu já ia ficar uma semana perturbada. Eu sou assim. Eu sei que tem mulher que é de boa, mas eu sou meio perturbada, assim. Eu ia ficar pensando, meu Deus, tem que comprar, não posso esquecer. E tem que fazer não sei o quê. Não, a fruta é daquele supermercado, a carne é lá daquele outro. Eu ia ficar assim. Eu jamais ia dar uma carne moída para você. Ainda que você gostasse, eu ia inventar uma coisa assim mais, porque é você, minha visita. Naquele dia, irmãs, eu ia acordar assim de madrugada, coisa que eu nunca faço, só se eu cair da cama. Mas aquele dia eu ia dar um jeito de cair, só para preparar o melhor. Ia correr no banheiro, ia tirar aquela toalha surrada, aquele tapetinho já velho, para colocar aquele de impressionar visitas. Todo mundo tem em casa o tapetinho de impressionar visitas e a toalhinha. E quando a visita sai, a gente corre e tira e coloca o velho de novo. Então eu ia colocar a toalhinha de impressionar, o tapetinho, aquelas cristais, ia tirar o Sica, cristal Sica, deixa para lá, pega os cristais verdadeiros, Swarovskis da vida, coloca lá tudo, porque você vai almoçar na minha casa. Agora imagina se fosse Jesus. Então Marta está caprichando, está dando o melhor de si. E eu pergunto para você, Jesus merece ou não merece? Quem acha aqui que Marta não precisava fazer aquilo? Um ovinho frito estava bom. Quem acha? Ninguém acha. Então você acha que Marta tinha que caprichar, ok? Jesus merece o melhor. Marta está lá caprichando. A Maria está aos pés de Jesus, fingindo demência, assim, ó. Como se ela não fosse comer aquele dia. Como se não precisasse usar a casa, nada. A vida, não tinha mais nada na vida dela. Só tinha Jesus. Ela está lá assim. Aí Marta vai lá do outro lado, dá a volta e... Vem varrer comigo, vem me ajudar. Aí Maria vira de lado, tampa, como se não fosse com ela, não tivesse nada acontecendo. E Marta vai tentando de um lado, de outro, de um lado, de outro. Chega uma hora que Marta está com tanta raiva. Eu me coloco no lugar de Marta. Se ela fosse uma colérica como eu, irmãs. Marta chega não para Maria, Marta chega para Jesus. Fala, eu não acredito que o Senhor, ela já está com raiva, vai me deixar te servindo sozinha. Ela está com raiva de Maria e de Jesus, que não toma nenhuma providência. Os dois estão ali como se não existisse mais nada na vida. Jesus vira para Marta. Porque se fosse eu no lugar de Jesus, eu falei, é verdade, Maria, tu está aqui achando o quê? Levanta, amiga, vamos, ajuda. Mas Jesus não falou isso. Jesus vira-se e fala, Marta, Marta, você anda ansiosa e te preocupas com tanta coisa, quando uma só coisa é importante. Fala comigo, uma só. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Ah, pastora, quer dizer que a gente só precisa é parar para ficar com Jesus. Lendo a Bíblia, orando o dia inteiro, é uma coisa só, está fácil a vida. Não, uma só coisa é importante para que todas as demais deem certo. Irmãos, quando eu lia isso, eu ficava chateada, porque eu não conseguia me colocar no lugar de Maria. Eu não consigo. Porque eu acho que se Jesus viesse na minha casa, eu seria Marta. É uma tendência do meu coração, de dar o melhor. Eu pergunto,
Você daria o melhor para Jesus? Mas não parece que Jesus foi meio duro com Marta? Eu também achava isso. Até que um dia eu estava orando. E Jesus aliviou meu coração e falou assim: filha, o problema não é o que Marta estava fazendo. Porque Marta estava fazendo o que todos nós temos que fazer. Se é para Deus, faça o melhor. Deus não merece nada a menos do que o seu melhor. Se você tiver que fazer uma coisa para Deus, eu vou repetir: faça o melhor. Mas o problema não era o que Marta estava fazendo. O problema era o que Marta tinha deixado de fazer. Deixado de fazer. Por exemplo, se o seu filho chega da escola com um monte de lição de casa, tarefa, dever, não sei como você fala aqui, o para casa, ele primeiro tem que fazer antes de jogar bola. Ele não pode dormir para o outro dia sem ter feito a lição, não é verdade? Então tem prioridades. Não tem nada de errado em jogar bola, em jogar videogame, em dormir, mas desde que o para casa esteja pronto. Então o problema é a inversão de valores. O altar tem que vir primeiro na sua vida. Estou aqui para dizer isso. Não faz sentido você que quiser prosperar na vida, se o seu altar não está levantado todos os dias. Por isso que Jesus falou, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de si. Cada fechada de porta é uma pedra que você coloca. Quando Deus falou para Josué, pisa no Jordão, as águas vão se abrir diante de você, tá Jericó, e essas muralhas vão cair, não vai ter gigante que vai te resistir. Isso é prosperidade, é milagre. São os impossíveis que Deus quer fazer nas nossas vidas. E Deus fala, pisa no Jordão, eles vão se abrir. Josué pisa, a água abre, e aí entra os sacerdotes com a arca, e para no meio do Jordão, e Deus fala, peraí, agora pega um de cada tribo, 12, e cada um pegue uma pedra do meio do Jordão e monte um altar lá fora, para ser um testemunho desse milagre. O milagre começa no altar. Antes de você ver as muralhas caindo, os gigantes sendo derrotados, você precisa ter um altar antes desse caminho. Mas sabe o que é lindo? Deus falou para Josué fazer só o altar lá de fora. Mas a Bíblia diz que Josué, eu não sei se ele inventou, ou se a Bíblia não fala que Deus, a Bíblia não diz que Deus falou isso, mas Josué, na minha cabeça ele inventou isso, mas pode ser que Deus tenha dito. Josué pega aqueles homens e fala para eles levantarem um altar no meio do Jordão. Além do altar de fora, o altar lá no meio do leito do rio. Poucos minutos depois, aquelas águas cobriram aquele altar. Ninguém nunca mais viu. É o altar submerso. Porque a nossa vida de adoração, de intimidade que ninguém vê, é que vai sustentar aquilo que as pessoas estão vendo lá fora, os seus poços, a sua tenda e até o seu ministério, a sua vida de ministério, de serviço a Deus, que os homens podem ver. Tem um altar que os homens veem, que é a nossa vida com Deus. Quando você está pregando o evangelho, quando você está servindo na igreja, tem um altar que é visível aos homens. Mas eu quero dizer que até mesmo esse altar depende do altar que se levanta no meio do Rio Jordão, que é a sua vida de intimidade e busca com o Senhor. Se você quiser viver o caminho de prosperidade, a bênção que enriquece e não traz desgosto, por favor, irmão, reveja o seu altar. Volte para a essência. Quando Jesus está falando à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, ele começa a falar, olha, vocês são incríveis. Eu estou assim bobo de ver a perseverança de vocês. Vocês são íntegros, são santos, são dedicados, esforçados. Tantas qualidades aquela igreja tinha. Aí depois Jesus fala assim, tenho porém contra ti uma coisa. Abandonaste o teu primeiro amor. Vocês estão levantando muitos altares lá fora. São cavadores de poços. Mas eu não consigo enxergar um altar aqui de dentro. Abandonaste o teu primeiro amor. O teu relacionamento com Deus, meu irmão. Como vai o teu relacionamento com Deus? A tua sede, a tua fome, a tua paixão.
aquele fogo que precisa ser reaceso todos os dias. É Ele que vai garantir a tua próxima vitória. Os muros caindo, a água do poço jorrando, a tenda firmada não sendo derrubada. É o altar do meio do rio. A sua vida de entrega, eu queria chamar os músicos aqui. Eu tenho certeza que Deus nós nascemos, cada um de nós, com um script pronto, uma caminhada de sucesso pronta. A Bíblia diz, Salmo 139, que quando nós éramos substância sem forma no ventre da nossa mãe, todos os nossos dias foram escritos. Cada um deles escrito e determinado. Ou seja, Deus escreveu a sua história até o fim, até o dia da sua morte. O seu último segundo de vida já está escrito. Já tem dia, hora marcada. Se você for fiel a Deus, você não vai morrer antes. E nem depois. E esse livro que ele escreveu, irmãos, é um livro de prosperidade, creia nisso. Você fala, pastora, mas eu não tenho vivido isso. Reveja os marcos. Quanto tempo você gasta buscando a Deus? Eu vou sugerir uma coisa para você hoje. Que tal gastar menos tempo tentando resolver problemas e mais tempo levantando o altar? Eu tenho certeza que você vai ver muitos deles resolvidos. O caminho que ele escreveu para mim e para você é um caminho de prosperidade. Prosperidade que enriquece, não é sem problemas, ok? Não é sem dificuldades. É com provisão e milagre em cada dificuldade. Com respaldo e livramento em cada resistência. Mas você precisa ter poços, tendas e altares. Começar pelo altar. Deus está nos chamando hoje para rever. Talvez você hoje precisa consertar algumas dessas coisas, quem sabe as 3 coisas. Talvez você fale, Mônica, eu abandonei a minha pá, parei de cavar, desisti da minha profissão, dos meus sonhos. Eu estou fazendo o mínimo no meu trabalho. Talvez você precisa pegar a pá e falar, quer saber? Essa semana eu vou atrás de novo daquele sonho, daquele projeto. Vou tentar de novo. Vou investir mais um pouquinho. Vou fazer um curso, um aprimoramento, aperfeiçoamento. Eu vou preparar para o vestibular. Esse era o meu sonho. Talvez o seu problema não seja com os poços. Talvez você tenha que reunir a sua família hoje, antes de dormir, e chamar para um concerto. Fazer uma aliança de priorizar um ao outro, de cobrir, servir, abençoar, proteger, dar ouvidos, amar, suprir, valorizar cada virtude de cada um. Falar, vamos priorizar, gente. Vamos cuidar de nós. Talvez você precise entrar mais nos sonhos dos seus filhos, nos sonhos dos seus pais, nos sonhos do seu marido, da sua esposa. A sua tenda tem que vir logo depois do seu altar. Ou talvez o seu problema seja o altar. E aí você está com um problemão. Aliás, todos eles são. Mas o altar é que garante tudo nas nossas vidas. Quanto de nós está entregue, sendo queimado todos os dias? É no altar. É ali o lugar da obediência, do eis-me aqui, eu vou fazer exatamente o que tu queres. Eu vou resistir o pecado e eu vou obedecer a tua palavra. É lá no altar que a gente é queimado. O sacrifício somos nós. A nossa vontade quer vir após mim, negue-se. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, morra, vá para o altar, seja queimado. Essa é a vida de altar nossa. Quando a gente se rende, fala, Deus, está tão difícil, mas eu escolho permanecer, eu escolho o Senhor. Eu vou até o fim contigo com a tua palavra, ela é a minha verdade. É ali no altar que é o lugar da entrega. É onde o fogo cai. Comece o concerto na sua vida, irmão. Deus está doido para te abençoar.
Deus está doido para você viver milagres, prosperidade, para te levantar por cabeça no meio dessa sociedade, lá no lugar onde Ele te colocou, no meio da sua parentela, da sua vizinhança, lá do seu trabalho. Deus tem prazer em exaltar os seus filhos, desde que Ele seja visto e as pessoas o vejam em você, e não o seu orgulho, a sua capacidade humana, o seu distanciamento de Deus. Não é isso. Então seja fiel, porque você vai ver a bênção de Deus te perseguindo. Essa que enriquece e não traz desgosto. Eu queria que você ficasse em pé, por favor. E aí agora é você e Deus. Deus me trouxe aqui para te dar esse recado essa noite. Como eu falei, isso não estava no script primeiro. Eu vim para cá para cumprir uma outra agenda, estar em uma outra igreja, fazendo outra coisa. Mas graças aos seus pastores, eles aceitaram o meu convite. Mas não é por causa dos seus pastores que eu estou aqui. Ele me trouxe aqui para abençoar a sua vida, a sua caminhada de prosperidade. Conserte-se com Deus, meu irmão, para você viver aquilo que Ele já escreveu. Que hoje seja um marco nas nossas vidas, na nossa história. Que você saia daqui com uma decisão. Lembra daquela oportunidade que vai definir o que você vai viver amanhã? Lembra que aquilo que você aproveita e aquilo que você desperdiça vai definir o que você vai viver amanhã? Aproveita. Deus me trouxe aqui para falar ao teu coração. Tome uma decisão. A partir de hoje eu sou um cavador de poços, levantador de tendas e altares. É uma oportunidade. A vida é definida por elas mesmas que perdemos. Que você não, a sua vida não seja definida pelas as que você perde, mas pelas que você aproveita. Fecha. Fala, olha, no que depender de mim, eu quero honrar minha tenda, valorizar minha tenda, investir nela o meu melhor. Se você não está com a sua família aqui, que tal você se aliançar com Deus, de consertar o seu altar, restaurar, fazê-lo grande, falar: Deus, renova a paixão, fogo, eu quero te buscar mais, eu quero me queimar mais, render mais, te amar mais, obedecer mais, Deus, eu quero me dedicar à tua palavra, ouvir a tua voz. A palavra do Senhor, ela é viva, ela penetra. Deus está nessa noite nos dando oportunidades de prosperidade, de riqueza, de alegria, de realização, de felicidade. Ele nos oferece hoje oportunidades. Cabe a nós pegar, cabe a nós mudarmos, nos aliançarmos, falarmos: eis-nos aqui, Deus. Senhor, eu oro pelos teus filhos, por essa igreja, por essas famílias. Eu peço que o Senhor venha, Deus, de encontro à necessidade, à carência, Deus, de cada um. O Senhor que conhece cada coração, que o teu Espírito possa convencer-nos, Senhor, convencer-nos a investir um pouco mais, a continuar cavando, Deus, crendo nas promessas, a continuar investindo o nosso melhor, dando o melhor de nós, daquilo que o Senhor nos chamou a fazer, servindo um pouco mais, trabalhando um pouco mais. Meu Deus, que o Senhor nos convença nessa noite. A tua voz é aquela que convence o homem dos seus pecados. Meu Deus, que o Senhor possa nos convencer a voltar para a nossa casa, a voltar para a nossa tenda, a reestruturá-la, Deus, a adorná-la, Deus, fazer a nossa casa feliz, dar o melhor de nós, sermos um nos sonhos, nos projetos, investirmos o melhor tempo ali, em corações, em vidas, não em coisas. Espírito Santo, vem nos ajudar nas nossas dificuldades, quebra as mágoas, os relacionamentos que estão abalados, distanciados, gastos, destruídos. Vem com uma porção de cura, reaviva os relacionamentos familiares, que haja cura, que haja um olho descendo,
para restaurar o amor, a cumplicidade, o serviço, a admiração, a honra, a consideração, o carinho. Vem, Deus, abençoar as nossas casas. Vem abençoar as nossas tendas. Que nós sejamos o principal canal, cada um dessa bênção ali, em nome de Jesus. E faz-nos arder em amor por Ti. Restaura o primeiro amor. Faz-nos queimar novamente pelo altar, pela presença, por ouvir a Tua voz, sentir o Teu toque. Sejamos homens e mulheres de altar, de aliança, de fidelidade, de compromisso, de renúncia, de obediência, acima de tudo de amor. Seja o Senhor o nosso maior amor, grande amor. Eu abençoo os Teus filhos para viverem essa verdade. Meu Deus, lembra-te daqueles que são fiéis, que têm cavado poços apesar do tempo de seca, aqueles que continuam investindo, dando o melhor de si. Faz jorrar a água, meu Deus. Abre a provisão, traz o milagre, Deus. Abre portas de emprego, faz prosperar. Abre um caminho, Deus, de prosperidade material, financeira. Lembra-te desses poços. Derrama a Tua água, derrama a Tua bênção que enriquece. Meu Deus, lembra daquele homem, pai, mãe, esposo, filhos, que tem investido, crido na sua família. Meu Deus, vem com a Tua bênção. Honra essa semeadura. Traz salvação, traz restauração, traz cura. Faz essa família prosperar. Que seja uma família realizada dentro das quatro paredes, nos seus relacionamentos. Em nome de Jesus, eu os abençoo para prosperarem, para viverem a bênção que enriquece e não traz desgosto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa o céu descer. Próspero, meu querido, que aonde colocar as tuas mãos, Deus faça prosperar. Deus traga vida, abundância, cura, milagres. Que aonde você pisar os seus pés, Deus te faça prosperar, te coloque por cabeça, que você seja um tremendo canal da sua glória. Que as pessoas que convivem com você, elas sejam abençoadas, influenciadas, enriquecidas pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pelo seu serviço, pelo seu amor que flua de você, graça. Que Deus te faça próspero lá dentro da sua casa, como sacerdote, marido, pai, como mãe, esposa, como filho. Em nome de Jesus, que acima de tudo você seja visto por Deus todos os dias, lá no seu lugar secreto. Seja conhecido como um adorador, um amante. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala comigo, poços
tendas e altares. É assim que eu vou viver.